Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Nós vamos prosseguir pela leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo, a partir da página de número 16, o tópico denominado Normas Fundamentais do Processo Civil. O novo CPC seguiu a moderna concepção neoconstitucionalista a respeito da superioridade normativa da Constituição, a constitucionalização do direito, e da força normativa dos princípios constitucionais e, logo na parte inicial deste diploma processual, previu os princípios constitucionais do processo como sendo as normas fundamentais do processo civil, artigos 1º a 12. O eixo normativo deixa de ser as leis ordinárias, essencialmente os códigos, e passa para a Constituição, entendida como texto maior. Nesse contexto, o novo Código é inaugurado com a afirmação de que, aspas, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições desse Código, fecha aspas, artigo 1º. Consideram-se as normas fundamentais do processo civil o conjunto de normas jurídicas, regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais que formam o direito processual fundamental. Agora na tela aí nós temos uma tabela em que do lado esquerdo nós teremos uma coluna contendo o disposto no artigo 1º e no lado direito os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, chamado de FPPC. Isso vai acontecer assim em diversos dos nossos vídeos, tá certo? Então, artigo 1º. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. E aí vem o Fórum Permanente de Processualistas Civis, no enunciado de número 369, dispõe: o rol de normas fundamentais previsto no capítulo 1º do título único do livro 1º da parte geral do CPC não é exaustivo. Por sua vez, o enunciado de número 370 do Fórum Permanente de Processualistas Civis assim dispõe: norma processual fundamental pode ser regra ou princípio. Vou passar a fazer a leitura de uma passagem que foi extraída dessa referência bibliográfica que está aparecendo na tela aí para os senhores. Aspas. Hoje, costuma-se dizer que o processo civil constitucionalizou-se. Fala-se em modelo constitucional do processo, expressão inspirada na obra de Ítalo Andolina e Giuseppe Viniera, e o modelo constitucionale di processo civile italiano, Corso di Lezioni. O processo há de ser examinado, estudado e compreendido à luz da Constituição e de forma a dar o maior rendimento possível aos seus princípios fundamentais.
Há um inegável caráter simbólico nesse capítulo introdutório do Código de Processo Civil de 2015, capaz de assegurar o reconhecimento da valoração e incorporação das garantias fundamentais e da força normativa da Constituição ao sistema processual, conformando e sujeitando a sua aplicação. Em uma frase, o CPC só vale se e quando na Constituição. Possui, portanto, uma função pedagógica, didática. Vou passar a fazer uma nova leitura de uma passagem que foi extraída desta referência bibliográfica que está na tela aí para os senhores. Aspas. Constituição significa ordem jurídica fundamental do Estado e da sociedade. A Constituição não é apenas Constituição do Estado, porquanto possui um conceito mais amplo que compreende as estruturas fundamentais da sociedade. A Constituição, num Estado democrático, não estrutura apenas o Estado em sentido estrito, mas também o espaço público e o privado, constituindo, assim, a sociedade. Antes de o processo civil ser ordenado pelo texto normativo do CPC, como preconiza o texto comentado, o processo deve subordinar-se aos valores e princípios constitucionais, como aqueles que fundamentam a República: soberania, cidadania, segurança jurídica, Estado democrático de direito, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Confirmam a democracia e resguardam os direitos fundamentais dos cidadãos e de toda pessoa, artigo 5º da Constituição, e permitem a existência de sociedade civil livre e organizada. Isto porque, sendo a Constituição Federal a ordem fundamental que dá a direção do ordenamento jurídico, nada mais natural que o processo civil se submeta a todas as determinações dela emanadas, para cumprir o papel que lhe é próprio, de pacificação do espaço privado de vivência dos cidadãos na República, pelo exercício legítimo do poder jurisdicional do Estado. Como consta da exposição de motivos do novo CPC, aspas, depois eu menciono para os senhores a referência bibliográfica, aspas, os princípios e garantias processuais inseridos no ordenamento constitucional por conta desse movimento de constitucionalização do processo, não se limitam, no dizer de Luigi Paolo Comuglio, a reforçar do exterior uma mera reserva legislativa para a regulamentação desse método, em referência ao processo como método institucional de resolução de conflitos sociais, mas impõe a esse último e à sua disciplina algumas condições mínimas de legalidade e retidão, cuja eficácia é potencialmente operante em qualquer fase ou momento nevrálgico do processo. E a referência que eu mencionava há pouco para os senhores está agora na tela prevista. Fazer a leitura de uma outra passagem extraída dessa referência bibliográfica que aparece na tela para os senhores. Aspas. O dispositivo anuncia a linha mestra fundamental da construção do novo sistema processual brasileiro. Um dos objetivos que se teve ao se elaborar este novo código foi o de situá-lo expressa e explicitamente num contexto normativo mais amplo, em que a Constituição Federal ocupa o principal papel. Os princípios possuem eficácia normativa direta e indireta. Eficácia direta dos princípios equivale à sua, aspas, atuação sem intermediação ou interposição de outro subprincípio ou regra, consistindo em uma função integrativa. Fala-se em eficácia indireta dos princípios quando estes atuam na função de intermediar a aplicação de outras normas, que podem ser uma regra ou um outro princípio. Vou fazer a leitura de uma nova passagem extraída dessa referência bibliográfica que está na tela para os senhores. Aspas. Os princípios constitucionais do processo civil
são aqueles que orientam todo o bom desenvolvimento processual e estão expressos, via de regra, no artigo 5º da Constituição Federal. O Código de Processo Civil de 2015 promove aquilo que se poderia chamar de aprofundamento e explicitação da incidência dos princípios processuais. São, os princípios, normas asseguradoras de direitos fundamentais, cuja implementação concreta é imediata e prescinde da criação de uma regra infraconstitucional. Artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pois são dotados daquilo que a doutrina tradicionalmente denomina eficácia plena. O reconhecimento da eficácia direta dos princípios, sua função integradora, é fortalecida também pela revogação da parte final do artigo 126 do Código de Processo Civil de 73, que atribuía aos princípios gerais de direito atividade meramente supletiva, como sendo a última fonte de integração legislativa. A norma não diz mais que o juiz não pode se eximir de prestar a tutela jurisdicional se houver lacuna ou obscuridade na lei, dogma da legalidade, mas do ordenamento jurídico, o que inclui os princípios jurídicos. Vamos fazer uma pausa, nós continuamos no próximo vídeo tratando do princípio do devido processo constitucional.